Pessoal, agora vai, tá? Agora vai dar certo. Então, na página 15 do livro, ele fala exatamente dos seletores, tá? Na aula passada, eu até expliquei sobre alguns seletores, né, que foi o seletor de tag. Hoje a gente já vai ver, por exemplo, outros exemplos de seletores para que a gente possa trabalhar, tá? Então, a gente vai conhecendo um por um. Primeiro, eu vou vir aqui em View, tá? Vou vir lá em Syntax. E até para agilizar o nosso processo aqui, a gente pode trabalhar com HTML interno. Muito embora depois a gente vai passar também para o HTML externo, para que a gente possa ir conhecendo, tá? Então, vou colocar aqui o nome do arquivo de seletor, aliás, um título para seletores. Uma dica que eu sempre vou dar a vocês, ó, que na linha 2, onde tem a tag HTML, o próximo módulo de vocês será técnicas de SEO. Então, em técnicas de SEO, que eu vou deixar para explicar o porquê lá na frente, ele recomenda que a gente coloque um atributo chamado de lang e a gente coloque aqui, ó, PTBR. Só lembrando que esse lang aqui, ele vem de linguagem, tá? Português, Brasil. Então, eu recomendo que se coloque isso daqui. Mais abaixo do title aqui, a gente pode colocar um meta, tá? Esse aqui é uma codificação para que o navegador possa compreender, por exemplo, codificar quando a gente colocar caracteres especiais, por exemplo, acentuação, colocar o cedilha, tudo isso porque no inglês, que é a língua mãe, não existe. Então, no caso aqui, os navegadores, o próprio Sublime, ele entende tudo como se fosse inglês. Se a gente não colocar essa meta char7 e o TF8, no lugar de um cedilha, por exemplo, vai aparecer um símbolo, um triângulo, uma coisa assim, uma exclamação de baixo para cima. Então, ele vai ficar dessa forma aí. Outra coisa que eu venho colocando para vocês, pessoal, eu esqueci só de confirmar. Joelma e Arthur, estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Pronto, beleza, porque eu fui começando aqui, não sabia se vocês tinham saído ou não. Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, um H1, vou colocar aqui um H1, e nesse H1 vou colocar aqui, ó, trabalhando com seletores. Pronto, trabalhando com seletores. Eu vou mais abaixo colocar aqui um H2, por exemplo, tá? E eu vou colocar aqui, ó, CSS3, por exemplo, tá? Vou colocar até assim, ó, tá? Ficar um conteúdo maior. Módulo CSS3. Então, mais abaixo aqui, ou aliás, acima, abaixo do meta, melhor dizendo, nós vamos trabalhar com um CSS interno. E aí vem a pergunta, como é que eu faço para abrir um CSS interno aqui dentro do Reader? Vocês sabem? Podem falar. Vocês sabem? Ou lembram? Como é que eu faço para abrir aqui um CSS interno? Não entendi. Não. Vamos lá, como é que eu faço aqui? Vamos lá, Joela. Vamos lá, Arthur também. E aí, Bruna? O caderninho fechado. Até pode filar pelo caderno, se você anotou na aula passada. E aí, pessoal? Vamos lá, Arthur? Vamos lá? Coloca style. Isso, colocar aqui o style. Se você quiser colocar o fone, porque quando seus colegas online falar, você pode acompanhar também, tá? Vamos lá. Então, quando nós colocamos o style, basicamente eu estou dizendo o seguinte, ó, que aqui dentro do style eu vou colocar um CSS interno. Outra coisinha que a gente pode colocar é o seguinte, tá? Aqui, esse espaço aqui onde tem type, texto, CSS, de acordo com as técnicas de SEO, recomenda-se que a gente não insira ele. Aí suponhamos que vocês digam o seguinte, professor, se eu deixar, o que é que vai acontecer? Visivelmente para vocês não vai ter diferença nenhuma, vai ficar a mesma coisa. A questão é que é uma possível vulnerabilidade, então a W3, que é a organização que regulamenta todas as regras de desenvolvimento, ela coloca como recomendação para você não colocar esse type CSS. Não deixou claro por quê, mas é como se você deixasse a sua página com vulnerabilidade.
Como nós sabemos que existem hackers, por exemplo, possa ser, não posso afirmar, mas possa ser que essa vulnerabilidade seja uma possibilidade de um hacker conseguir acessar a sua página e roubar as informações, publicar outras coisas, mais ou menos assim. Então, primeiro vamos começar aqui com um seletor, tá? Vocês podem ir anotando aí também, tá? Se tiver com o livro, deixa o livro aberto, vai anotando se for o caso, tá? Então, vamos começar aqui com um seletor, e esse seletor ele é chamado de seletor universal, que é exatamente o asterisco, tá? Aí vocês vão dizer, professor, o que quer dizer o seletor universal? Por exemplo, digamos que eu coloque aqui, ó, font family, e eu coloque, por exemplo, Arial, tá? Então, se eu estou colocando aqui ó, um seletor universal, o universal ele vai englobar todos os outros seletores. Então, eu só uso o seletor universal quando eu quero aplicar uma informação que seja comum para todos os outros seletores. Basicamente isso, tá? Então, quando eu coloco, por exemplo, esse seletor universal, eu já estou aplicando, por exemplo, na tag H1 e na tag H2, eu já estou aplicando essa mesma fonte. Tá? Então, já estou fazendo isso de imediato. Claro que se eu quisesse no H1 colocar uma fonte e no H2 colocar outro tipo de fonte, aí eu já não usaria o seletor universal, porque o seletor universal já aplica os dois ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, se eu vim aqui e colocar assim, ó, font size para 32px, por exemplo. Aí, só para reforçar, tá, pessoal? Às vezes as pessoas acham que o H1, que o H2 é o tamanho da fonte, tá? Não é o tamanho da fonte, é uma coincidência. Claro que o H1 ele fica com um texto maior, mas na verdade o H1 ele é o texto de maior relevância. Tanto é que eu posso aplicar o mesmo tamanho para os dois textos, tá? Mesmo sendo um H1, um H2, um H3, 4 e assim sucessivamente. Por exemplo, eu vou salvar aqui só para a gente ir acompanhando as alterações. Deixa eu procurar aqui a pasta de vocês. Vem aqui, ó, quarta manhã. Vou colocar aqui, ó, seletores. Tá? Vou salvar. Lembrando que para salvar eu posso ir em File e Save, ó. Ou Save As, que seria o salvar como, né? Mas, ou geralmente eu uso o Ctrl S aqui, que é mais rápido aí pra gente. Deixa eu abrir aqui o arquivo para a gente já ir entendendo o que é que nós estamos fazendo aqui, tá? Aqui, ó, seletores. Bom, observe que os dois estão exatamente do mesmo tamanho. Não foi isso que aconteceu? Não estão os dois do mesmo tamanho? Isso porque aqui eu já apliquei, ó, através de um seletor universal, eu já apliquei um modelo de letra em um tamanho igual para todos os textos desse ponto em diante. Tá? E lembrando, se eu quisesse fazer individualmente, aí eu teria que utilizar o quê? Um seletor de tag. E o que é um seletor de tag? Quando eu venho aqui e repito, digamos, a tag que eu estou trabalhando, por exemplo, H1. Então, nesse caso, a configuração que eu vou fazer agora é apenas para o H1. Então, se eu colocar aqui, ó, color, e eu colocar blue, por exemplo, ó, colocar aqui blue, então observe que só o H1 agora vai ficar azulzinho, ó. Tá? Então, o seletor universal é quando eu quero aplicar uma informação comum a todos os seletores. E quando eu vou usar um seletor de tag, tá? Olha lá, o H2, por exemplo. Vou colocar aqui color novamente, vou colocar laranja. Olha lá. Então, observe que eu trabalho de maneira individual com cada um deles. Ah, professor, e se eu quisesse colocar, por exemplo, a cor azul para os dois? Só seria eu vir aqui, ó, e colocava essa linha aqui 13 e eu colocaria ela aqui. Então, essa informação ela já iria ser aplicada a todos os seletores, ok? Deu para entender, Joelma? Deu para entender, Arthur? Bruna? Sim. Deu. Micaele, como é? Micaele, né? Entendeu? Deu para entender? Beleza, tá, pessoal? Então, nós temos aí dois tipos de seletor e é bom que vocês... Micaele, quer uma folhinha para você ir anotando?
eu pegar ali, só um instante, pessoal. Deixa eu pegar aqui só um minuto. Deixa eu colocar uma caneta aqui na minha mão. Bruno, tem caneta só pra ver aqui. Tem um vídeo. Obrigado, Beatriz. Se você quiser comprar essa aqui. Vamos lá, tá? Então, nós temos aí dois tipos de seletores, por enquanto. A gente vai conhecendo os demais, tá? Vocês podem ir até fazendo observações aí, se for o caso. Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. Ah, tá. Nós temos o seletor de classe e nós temos o seletor de ID. O que quer dizer o seletor de classe, por exemplo, pessoal? Olha só, eu vou aqui, vou teclar Enter. Cadê? Vou teclar Enter aqui, tá? E aqui dentro eu vou colocar uma tag P, por exemplo. Vou colocar uma tag P. Deixa eu pegar aqui um texto pronto, porque já me ajuda aqui para não estar digitando tudo, tá? Vou fazer assim. O de classe. Cadê aqui? É representado por um ponto. Aqui, por um ponto, certo? Vou colocar só isso daqui. E mais abaixo eu vou aproveitar e vou colocar da seguinte maneira, ó. Vou colocar outro P e vou colocar aqui o seletor de ID é representado por um sinal. Esse daqui. Ó, quando é que a gente vai usar classes? Quando a gente vai utilizar, por exemplo, seletores? Basicamente, os seletores de classe a gente usa mais quando o objetivo é você, suponhamos que na sua página ele tenha vários blocos de conteúdos que se tenha imagem, que se tenha vídeo, que se tenha textos. Ou seja, para conteúdos maiores, as classes elas são mais recomendadas. Para conteúdos menores, o ID é recomendado, tá? Porque o seletor de classe ele tem mais recursos para a gente trabalhar do que o recurso do que o seletor de ID, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui, ó, e eu disser colocar o P, por exemplo, esse daqui ele é um seletor de... Que seletor é esse aqui, pessoal? Como é o nome desse seletor aqui? Não. Como é o nome desse seletor aqui? Acabamos de ver. Vamos lá, Joel. Vamos lá, Arthur. Tag. Isso daqui é um seletor de tag. Então, eu tenho duas tags P iguais. Então, se eu atribuir qualquer informação aqui,
será atribuído exatamente nos dois. Como é que eu faço para dizer o seguinte, ó, vamos colocar aí, eu tenho 2 Josés na sala, então se eu falar José, os dois vão olhar para mim. Quando eu uso, por exemplo, o seletor de classe, é como se eu estivesse colocando aqui, ó, chamando um de José da Silva e outro José dos Santos. Então, quando se tem duas informações iguais, ou seja, duas tags iguais, ou 2 ou 3 ou 10, como for necessário, mas você quer que elas tenham comportamentos diferentes, aí o recomendável é que você use o seletor de classe, ou no caso o seletor de ID, de acordo com a necessidade. Então, aqui dentro, ó, vou até aumentar aqui o zoom aqui para vocês. Ó, aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o nomezinho class, ó, e aqui eu vou dar um nome. Esse nome pode ser o nome que a gente precisar. Eu posso dar o nome de José, Maria, Sebastião, Creuza, o nome que eu quiser. Eu vou fazer assim, ó, vou colocar o nome primeiro, tá? Isso daqui eu criei uma classe. Então, se eu vim aqui, por exemplo, ó, como é que eu faço para iniciar uma classe? Colocando o quê? Um ponto, não é isso? Ó, um ponto. Qual é o nome da classe que eu criei? Primeiro. Aí eu vou lá, ó, primeiro. E aqui é a mesma estrutura. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, ó, teste, eu vou fazer a diferença aqui, ó. Teste align, vou colocar center, tá? Vou colocar uma cor, vou colocar red, por exemplo, certo? Eu vou salvar, ó, vou salvar. Eu já dou tempo de você copiar. Observe que, muito embora eu tenha 2 P's, mas eu só apliquei a formatação aqui. Eu não apliquei ela nos 2 P's aqui, ó. Eu não apliquei ela nos 2 P's. Então, a gente geralmente usa classe ID quando nós temos mais de um seletor igual. Exatamente com o objetivo de diferenciar. Se eu quero trabalhar com ID, ó, eu vou aqui, ó, ID, tá? E eu vou colocar, por exemplo, segundo. Aí você vai dizer, professor, eu posso colocar primeiro também? Pode. Você só não pode usar 2 classes com o mesmo nome, 2 IDs com o mesmo nome. Mas se aqui tem classe e aqui tem um ID, você pode usar primeiro e primeiro, porque é o primeiro de uma classe e o primeiro de um ID. Eu vou colocar segundo, mas poderia colocar assim o primeiro. Ó, colocar aqui o segundo. E aqui, ó, a estrutura, pessoal, é sempre a mesma de uma regra CSS. Sendo que, para começar um seletor, eu já tenho que usar o joguinho da velha, que alguns chamam de cerquilho, outros chamam de hashtag, outros chamam de sustenido, então qualquer nome aí tá válido, tá? Quando eu abrir aqui, ó, ficou uma coisa errada. Ó, o erro aqui. Deixa eu ver aqui onde foi que eu errei. Deixa eu ver aqui onde foi que eu errei, tá, pessoal? Ah, tá. Errei aqui, ó. Esqueci de colocar o nome segundo. Tá, já fui direto para ele. Vamos lá. E aqui eu posso colocar, por exemplo, vou colocar também text align. Ó, vou colocar text align, vou colocar center também, tá? E vou colocar, por exemplo, um color, vou colocar, por exemplo, um green, um verde aí, ó. Tá? Então, quando eu salvar, observa que eu estou agora aplicando formatações diferentes, mesmo tendo 2 tag space. Entendido aí? Deu para entender? Arthur e Joelma, deram para entender aí? Olha, deu para entender? Sim. É muito fácil, né? É só vocês compreenderem aí como é que funciona tudo isso. Deixa eu ver aqui, por exemplo, tá? Beleza. Olha só, nós temos também os seletores de atributos, tá? Então, nós temos os seletores de atributos. Vamos ver aqui como seriam esses seletores de atributos. Eu vou aqui abrir mais uma tag P. E essa tag P, eu vou colocar aqui, ó, seletores de atributo. Permite uma regra CSS
seja aplicada, seja aplicada a um elemento levando em conta, vou colocar só isso aqui para não me prolongar, tá? Se eu salvar aqui, ó, se vocês observarem, ele vai aparecer o texto só tem uma coisa que ele está em comum com todos os textos que a gente já inseriu aqui, que é a fonte, que é Arial. Observe que a fonte está igual, porque a gente colocou aqui, ó, um seletor universal, então qualquer texto que você insira já vai ficar com essa fonte. Mas digamos que aqui nesse terceiro P, eu possa colocar também, cadê aqui? Deixa eu ver se eu encontro ele. Vamos lá. Eu posso colocar aqui um atributo, tá? Esse atributo, vou colocar o nomezinho dele de title, por exemplo. Deixa eu ver se é assim mesmo. Eu não tenho muito hábito de utilizar esse específico aqui, tá vendo? Até que eu errei aqui, na verdade. Vou colocar aqui, ó, title. E esse title eu posso dar um nome também. Então vamos colocar aqui, ó, terceiro, tá? Uma coisa que vocês devem evitar quando forem começar, por exemplo, uma classe, um ID, um atributo, por exemplo, é vocês aqui, ó, iniciarem com o número 1, por exemplo, ou 2 ou 3. Não é recomendado que inicie com número, mas você pode finalizar com número sem problema nenhum, tá? Só não é recomendado que você use número, que você use espaços e que você use acentos. Ah, eu posso usar uma palavra composta? Posso. Por exemplo, primeiro parágrafo. Posso usar assim? Posso. Mas eu não estou colocando espaços. Tá? Só não é recomendado acentos, espaços e assim por diante. Então, se eu coloco aqui, ó, esse atributo, uma coisa também que vocês podem ir começando a se familiarizar, é que todas as vezes que aparecer, ó, a corzinha verde aqui, isso daqui ele é um atributo. Então, ó, atributo, atributo e atributo. Valor, valor e valor. Isso no HTML, porque a gente sabe que o que está dentro do body aqui é o HTML. O que está dentro do style aqui, ó, isso daqui é um CSS. Tá? Então, no CSS, acontece de uma forma bem parecida. Então, nós temos sempre o seletores, ele vai ficar vermelhinho, seletores de classe e seletores de ID vão ficar verdinhos, a gente ainda vai conhecer outros seletores também. A propriedade, ela fica azul e o valor, ele fica amarelo quando o valor for em texto e quando o valor for em número, ele vai ficar roxinho, tá? E aqui vem a unidade de medida que fica vermelho. Quando você começar a compreender isso, todas as vezes que aparecer uma cor diferente, observa, ó, branco, já está errado. A gente já percebe que existe um erro aí. E no Sublime ele é interessante por isso, porque mudou de cor, está com uma cor diferente, principalmente apareceu o branco aqui, existe algum erro e já fica fácil você corrigir. Você já observa onde está o erro. No HTML, o branco ele aparece para aquilo que o usuário final vai ver na página. Entendeu isso daí? As coisas vão ficando mais claras. Vamos lá. Mais abaixo, como é que eu faço para aplicar a formatação? Deixa eu ver aqui se ele pular. Tá, observe que já está aqui certinho, né? Como é que eu faço para aplicar uma formatação a esse daqui? Porque eu tenho 3 P's. Tá? Então, se eu colocar P, por exemplo, eu tenho um P aqui, eu tenho outro P aqui. Isso daí ele pode ocasionar o quê? Uma incompatibilidade. Aí, essa incompatibilidade, ela pode gerar o quê? Um bug. Você fala, eita, bugou, não foi isso? A palavra bug na informática quer dizer, eita, deu um erro. Tá? E a informática, ela utiliza o que? A nossa lógica do dia a dia. Então, basicamente, a gente tem que pegar aquilo que a gente precisa no dia a dia e transformar ele para uma linguagem de máquina. Isso que a gente está fazendo aqui, ó, isso é uma linguagem de máquina. Tá? Então, é preciso a compreensão. Inclusive, tem pessoas que concordam, outras discordam. Eu concordo. Tá?
para quem vai trabalhar com desenvolvimento, estudar lógica de programação. Porque a lógica de programação, você pode explicar uma coisa enorme, mas com pouco código. Então, por exemplo, você vai fazer uma conta, cada pessoa não faz de uma forma diferente. O cálculo pode ser maior ou o cálculo pode ser menor. Mas o importante é que você chegue no resultado correto. Não é isso que funciona? Para o computador, quanto maior o número de códigos, mais lento fica o seu aplicativo. Mais lento vai ficar a sua página. Então, se você puder reduzir essa quantidade de códigos, ótimo, melhor. E você conseguir dizer a mesma coisa. Quando a gente estuda lógica de programação, a gente começa a compreender que a gente pode resolver determinadas situações de uma forma mais rápida, certo? E mais fácil. Então, para a gente representar isso daqui, ó, que é o HTML dentro do CSS, aí a gente vai fazer o seguinte, ó, o P, que é um seletor de tag, mas eu vou dar um espaçozinho aqui, e dentro do colchete eu vou colocar o title, ó. Aí você vai dizer, professor, e esse title vem de onde? Daqui, ó. Tá vendo, ó? Ele veio daqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, a chavezinha, e agora eu consigo, sim, só um detalhe, isso aqui não tem espaço, tá? Ele é junto mesmo. E aqui dentro eu vou, claro, criar a minha estrutura. Eu vou formatar da mesma forma que eu vou formatando os outros. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um color. Deixa eu ver aqui qual é a cor que eu já usei. Por exemplo, gray. Vamos lá, gray. Vou colocar aqui, ó, text align, por exemplo. Vou colocar aqui no justificado. Pronto. Vou salvar. E vamos ver, observe que ele já ficou um cinza, né? Já ficou justificado. Não é isso que vai acontecer? Então, observe que dentro de uma regra HTML, quando você trabalha de maneira organizada, tende a não provocar nenhum erro. Se eu for usar, por exemplo, se eu sei que a minha página tem um monte de P's, o correto é você usar um desses segmentos aqui. Ou alguns desses segmentos aqui. Vai depender daquilo que você compreender como forma correta. Certo? Se você não fizer isso, é provável que vai dar dúvidas. Então, outra coisa que vocês vão ouvir falar, aliás, vocês já ouviram falar no módulo de HTML, que é o HTML semântico. E o que é o HTML semântico? Quando ele é claro, ele é objetivo. Tá? Então, se você tem 3, 4 tags P, mas você não criou uma organização para que você chame um P de José, um P de Maria, um P de Sebastião, aí vai confundir, todo mundo vai olhar para você. Aí quando todo mundo olha para o navegador ao mesmo tempo, acontece o bug. Tá? Ou pelo menos não acontece aquilo que a gente deseja que aconteça. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Aí, alguma pergunta? E aí, pessoal? De boa? Estão conseguindo aí compreender? Sim. Pronto, que bom, graças a Deus. Vamos lá. Existe outro, deixa eu ver aqui outros seletores para a gente trabalhar aqui. Deixa eu ver aqui uma... Vamos lá. Olha só, eu vou vir aqui, vou teclar um Enter, tá? Vou abrir uma outra tag P e a gente vai ver agora sobre os seletores descendentes ou seletores compostos, tá? Ele é bem parecido com esse title aqui, mas como é que funciona isso daqui? Por exemplo, uma dica que eu dou para vocês quando vocês forem organizar texto, esse strong que eu coloquei aqui, ele é chamado de texto grande. Então a gente coloca ele para texto grande. Então eu vou colocar aqui, ó, só para ficar mais organizado aqui para vocês, eu vou colocar aqui, ó, seletores postos. Mais abaixo, porque aqui nós estamos dentro de um parágrafo, tá? Lembrando que o P é parágrafo. Então aqui eu vou colocar o seguinte, ó, seletores postos possuem 2 ou mais seletores simples. Seletores simples é esse daqui, ó, tá? Isso daqui são os seletores simples, ok? Então ele pode ter dentro de uma tag, pode ter outros seletores.
Então, 2 ou mais, tá? E agora é o que a gente vai ver. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pronto. O que é que acontece? Eu vou formatar, eu tenho duas tags para formatar. Eu vou formatar a tag P e eu vou formatar a tag Strong. Tá? Vamos ver aqui, até vamos ver se acontece algum bug, porque no livro, como ele está mostrando, cada opçãozinha desse é um exercício, é um conteúdo aqui. A gente perde muito tempo para digitando tudo, então a gente pega um arquivo e já sai aplicando a todos. Pode ser que aconteça alguma coisa que não é do nosso, não era aquilo que a gente pretendia, e é até bom também que aconteça esses erros para a gente saber como resolver eles também. Tá? Então, mais abaixo aqui mais acima aqui no CSS, aí ele vem agora a questão da formatação desses seletores descendentes, ou nesse caso, compostos, tá? Deixa eu só dar uma analisada aqui onde é que eu estou. Tá, vamos lá. Então aqui, ó, primeiro eu já tenho uma tag aqui, ó, que é o universal, que ele já aplicou a fonte Arial e tamanho 32 para todos. Mais abaixo, eu vou fazer o seguinte, ó, P, tá? E depois do P eu vou colocar strong, tá? Observa que ele formata. Se eu tivesse outro seletor aqui dentro, por exemplo, eu colocaria aqui uma vírgula, tá? E eu colocaria, por exemplo, title, digamos assim. Certo? Se eu tivesse outro, vírgula, e ia colocando, quer dizer, eu já formataria todos esses seletores, mesmo eles sendo diferentes, ó, um P e um strong, mas a gente já resolve tudo de uma vez só. Por quê? Porque eu quero que o conteúdo que fique nele seja um conteúdo igual. Então, isso nos ajuda bastante. Então, eu vou vir aqui, ó, fazer a mesma estrutura, e aqui eu vou colocar, por exemplo, eu vou até mudar o tamanho da fonte aqui. Vou colocar aqui, ó, um font size. Eu vou colocar aqui 2 EMs, tá? Ah, pessoal, mas aqui você não colocou que vai ser 32 P's? Tá, eu coloquei para todas as fontes. Mas se em algum momento eu venho aqui, ó, para uma fonte, eu crio uma formatação diferente, ele vai dizer, ó, esse seletor universal será para todos, exceto esse daqui. Ou esse. Aí você pode ir organizando ele. Eu posso também, deixa eu ver aqui, viu? Text align, por exemplo. Deixa eu ver se o texto foi pequeno, né? Tá, o texto foi pequeno. Aí eu vou colocar center. Tá, pronto, vou deixar assim, tá? Vou fazer aqui um ponto S. Vamos ver como foi que ele ficou aqui. Ó. Observa que, só que sim, eu não coloquei cor, né? Ele não ficou aqui. Então, quer dizer, ele só ficou com 2 EMs, ou seja, ficou grande pra caramba, vou até diminuir lá. Aí você vai dizer, professor, mas por que aqui ele não desceu? Porque aqui a gente também não definiu nenhuma quebra. Por exemplo, ó, se eu quero que ele desça, nesse caso aqui ele vai ficar junto. Então, se eu quero que ele desça, eu venho aqui e coloco um DR. Ó. Pronto. Eu vim aqui, observo que ele já quebrou essa linha, ó. Tá vendo? Observa que ele já está aqui abaixo. Uma coisa que eu esqueci de colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um... Deixa eu ver aqui uma cor. Vou colocar uma cor... Não sei se tem aqui, vamos ver aqui se ele tem. Vamos lá. Ó, observa que ele já ficou lá. Aí você vai dizer, professor, e isso daqui? Por que ele não formatou, ficou padrão? Tá? Porque se eu quero formatar só o P, que é esse daqui, ó. Se eu quero só o P, primeiro que eu não criei nenhuma propriedade aqui para ele. Vamos criar aqui uma formatação para o P para ver se vai acontecer algum bug ou não, tá? Vou aqui no P, ó, que é um seletor simples. Aí eu coloco fonte size 1 EM, por exemplo. Inclusive aqui ficou muito grande, vou colocar 1,5, tá? 1.5. É 1,5 ou 1.5? 1.5. Vamos lá. Aqui eu vou colocar um color e vou colocar um... Quem diz aí uma cor?
em inglês? Branco já tá. Em inglês. Como é que se faz verde cuscuz em inglês, pessoal? Como é que se cria um verde cuscuz em inglês? Vamos ver aqui, né? Ó, vou colocar aqui, ó, Adobe Color. Quando a gente não lembra dos nomes das cores, por isso que é limitado quando a gente usa nome, né? Quando a gente usa nome, vai chegar uma hora que esgota todos os nomes, você não lembra de tudo. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse verdinho aqui, ó, bonito. E lembrando que esse códigozinho aqui, ele é um hexadecimal. Eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Vamos ver o que foi que aconteceu lá, tá? Vamos atualizar. Pronto. Observe que ele funcionou. Pensei até em dar um bug, mas ele funcionou certinho, tá? Então, observe que nós temos várias formas de se trabalhar com os seletores, tá? Nós temos várias formas de se trabalhar com os seletores. Eu vou até colocar aqui um comentário, se vocês quiserem aí colocar também. Vou anotar aí para vocês, ó. Seletor universal. Eu não errei aqui. Seletor. Eu aconselho também que você possa, usando muito esse copiar e colar, porque você já viu que até agora não deu tudo certo. Por que eu tenho que estar digitando mais se eu já tenho algo comprovado que está funcionando corretamente? Vou colocar aqui seletor de tag ou simples. Eu tenho aqui, ó, seletor de classe. Eu tenho seletor de ID. Vocês lembram disso aqui? Hein? Vocês lembram? Seletor De atributo. Não. Sim, de atributo. Até tinha confundido aqui. De atributo. Muito bem, Joel. Aí vem esse aqui, que é o seletor descendente, ou composto. Vou colocar aqui, ó, composto. E aqui é o mesmo seletor simples, então não precisa colocar. Uma dica também que eu dou a vocês. Estão começando a estudar, por exemplo, quando vocês forem compreendendo tudo isso, vocês podem encher desses comentários. Esses comentários é só para que você saiba o que você está fazendo. Consecutivamente, lá na frente, você vai entender para que serve cada uma das tags. Tá? Inclusive, por exemplo, tem algo que eu não sei para que se refere. Né? Existe um ditado que quando a gente anota, a gente aprende duas vezes. Né? Quando a gente faz alguma observação, a gente aprende duas vezes. Eu sou assim, às vezes eu coloco um comentário para não esquecer, eu termino não esquecendo quando eu coloco o comentário. Tá? Então, nos ajuda bastante esses comentários aí. Pessoal, então nós vimos aí página, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui uma outra coisa que a gente pode trabalhar aqui. Pessoal, tem um monte, mas eu vou dar uma escolhida aqui. Deixa eu ver aqui, é pseudoclasses. Não. Tá. Pronto. Pessoal, a gente vai fazer uma coisa aqui bem legal que vocês vão gostar, tá? Vou mostrar agora para vocês como criar, inclusive eu vou criar aqui em cima no HTML, ó, tá? Vou mostrar para vocês como se cria menus e aqueles menus estruturados. Por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se aqui mostra. Por exemplo, como fazer para criar esses menus aqui, ó, onde você vai passando mouse, ele vai mudando de cor, né? Ele vai tendo destaque, então você pode passar de um para o outro, tá vendo? Ó? Vamos ver como é que faz essa barra aqui em cima, como é que faz esses menus.
Qual que a gente vai fazer exatamente igual, mas a gente vai fazer bem semelhante mesmo. Certo? Vamos lá. Se vocês forem me acompanhando aí na página 23, no HTML nós temos dois tipos de listas. Vocês me recordam aí quais são esses tipos de listas que a gente pode trabalhar? Vocês lembram quais são os dois tipos de listas no HTML? Bruna não viu o HTML ainda. E aí, Caio, lembra? Joelma e Arthur, lembram aí quais são os tipos de listas no HTML que a gente pode criar? Ordenada e não ordenada. Muito bem, Joelma, é isso mesmo. Então, nós temos a lista ordenada e nós temos a lista não ordenada. A ordenada é quando na marcação dela ela vem letras ou números, né? 1, 2, 3, ou A, B, C, D. E a lista não ordenada é quando a gente usa uma bolinha, ou uma setinha, ou um asterisco para marcar essa lista. Então, a gente vai usar aqui uma lista não ordenada, que é o L, e a lista ordenada seria OL. Então, o L é lista não ordenada e o OL é a lista ordenada. Para a gente criar cada marcadorzinho, a gente usa a tag li, tá? Então, a tag li ela serve para criar os marcadores. Então, só uma dica, tá? Todas as vezes que forem conteúdos semelhantes, não é necessário vocês estarem digitando tudo, só digita um. Por exemplo, dentro da tag I, eu vou criar uma tag A. A tag A é uma tag que a gente usa para criar um link, tá? Então, os botões é isso, ele vai direcionar para vários locais, vocês vão ver como é que funciona isso. A gente vai usar aqui, tá? Aqui eu vou colocar primeiro um joguinho da velha, porque eu não tenho ainda um caminho para eles seguirem, daqui a pouco a gente vê isso daí. Então, aqui eu vou colocar o home, tá? Ou seja, o início, né? E os outros menus que a gente vai criar, ele vai ter a mesma estrutura. Então, Ctrl C, Ctrl V, aí aqui eu vou só mudando esse nome aqui de dentro. Por exemplo, digamos que eu vou criar um site, onde tem um botãozinho de início, tem um botãozinho para ir para a página produtos, tem um botão que vai para a página serviços, tá? E tem um outro que vai para contato. Ok? Ó, contato. Eu tenho 3. Se eu salvar aqui, só vai ficar os marcadores lá, tá, pessoal? Não vai ficar muita coisa, não. Vai ficar só isso daqui. Esses marcadores, ó, se eu clicar, ele não vai levar de lugar nenhum, porque a gente não configurou ele ainda. A gente ainda vai configurá-los, tá? E outra coisa, a gente ainda vai transformá-los ele em menu. Porque até então aqui só está uma lista com links. Apenas isso. E vamos lá. Então, o processo da gente trabalhar aqui é no CSS. Lembrando, eu posso fazer no CSS interno, tá? Eu posso fazer no CSS interno ou posso fazer no externo. Para não povoar demais, porque eu já tenho muita coisa aqui no interno, vamos aproveitar e vamos criar o externo, tá? O externo, inclusive, para a gente criar o link para fazer a junção ou a conexão entre o arquivo HTML, que é esse que a gente está fazendo, e o arquivo CSS, que é o que a gente ainda vai fazer, eu posso criar o link antes. Por exemplo, eu posso colocar um link e eu já posso dizer que esse link, como vai ser um arquivo CSS, ele vai estar dentro da pasta CSS, e o nome do arquivo vai ser menu.css. Eu vou salvar. Só que nós não criamos ainda um arquivo com o nome menu.css. Nós ainda vamos criar. Como é que vai fazer para a gente criar? Ó? Lembrando, no Sublime eu posso dar 2 cliques aqui, eu posso em File e New File, como vocês queiram, tá? Eu peguei a prática de vir aqui direto, acho mais fácil. Vou lá em View. Como eu vou criar um arquivo CSS, eu não vou procurar mais o HTML, eu vou aqui ó, no CSS, tá? No CSS, para a gente criar a estruturazinha do CSS, a gente começa assim, ó, arroba, tá? Char7, tracinho, aliás, tracinho não, espaço, abre aspas, e vou colocar aqui, ó, UTF, tracinho 8, tá? Lembrar de colocar o ponto e vírgula aqui. Aí você vai dizer, professor, não precisa não abrir a tag style, não, porque tags a gente trabalha no HTML.
tá? No CSS a gente não trabalha com tag em nenhum momento. Outra coisa que a gente não pode esquecer é esse ponto e vírgulazinho aqui no final. Se a gente esquecer esse ponto e vírgula, o que vai acontecer? Vai dar um bug nas próximas linhas. Outra coisa que é recomendável, pelo menos eu já vi isso em vários livros, sempre tem isso daqui, eu posso colocar aqui, ó, documento CSS. Na verdade, eu posso colocar qualquer outro nome aí, mas que você crie um comentáriozinho aí para informar algo para a gente. E aí? Oi? Documento. Foi mal aí. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Tá, beleza. Vamos lá. No HTML, eu vou salvar logo, tá, pessoal? Ó, eu vou salvar, eu estou aqui na pasta quarta manhã, que é a pasta de vocês. Lembra que aqui eu coloquei dizendo que esse arquivo vai ficar dentro da pasta CSS, tá? Como é que vai ser o nome desse arquivo CSS? Menu.css, eu acho. Pronto, menu.css. Questão que não precisa eu colocar o ponto CSS, porque eu já defini que o tipo do arquivo aqui, ó, tipo CSS. Coloca só o menu mesmo, tá? Aí vem aqui, ó, salvar. Pronto. Então a conexão dele já foi feita. Aí agora a gente vai fazer a configuração. Para essa lista, melhor, para esse menu que a gente criou, a gente só usou 3 tags aqui. Ó. Nós usamos o L, nós usamos o li e nós utilizamos a tag A. Então, se você observar aqui, ó, as tags lis, todas as tags lis estão dentro da tag L, não é isso? E essas tags A estão dentro da tag li. Ou seja, como se fosse uma caixa grande, uma caixa um pouquinho menor, ou seja, várias caixas um pouquinho menores, e dentro dessas caixas menores ainda tem outras caixas ainda menores, que é a tag A, tá? Eu acho que deu para entender aí. Se não entenderam, me fala, ok? Então, primeiro eu vou vir aqui, ó, no seletor de tags simples, que é o L, tá? E eu vou dizer o que é que o L vai fazer. Por exemplo, list style. Esse list style, inclusive, eu esqueci aqui, ó. Ainda vem um type aqui, ó. Tá. Como é que funciona esse list style aqui, ó? Quando você fala, ó, lista do estilo ou do tipo do estilo e tal, a gente vai colocar nome. Esse nome, ele corresponde a padrão. Então, essa linha aqui que eu acabei de colocar, ela só serve para quê? Ela só serve para tirar esses marcadorzinhos aqui, ó. Por exemplo, só para vocês verem aqui, ó, vou salvar, vou atualizar, observe que as bolinhas saíram. Só serviu para isso. Porque, claro, no menu ele não vai precisar aparecer essas bolinhas, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que é que ele mais pede aqui. Tá, beleza. Ele pede para que a gente use uma margem. E essa margem ele pede para que a gente use um valor 0, tá? Ele pede para que a gente use o pad. Margem, pessoal, é o espaçamento, o distanciamento da tela aqui, ó, do canto da tela para o objeto. Aí quer dizer que ele vai ficar coladinho, tá? Diferentemente do pad, o pad já é a margem interna. Então, por exemplo, se você tem um retângulo, por exemplo, esse retângulo ele vai se distanciar da tela, é a margem. E o pad vai ser a distância entre o retângulo e o conteúdo. Então, eu tenho uma parede aqui ao lado esquerdo que é a tela. Então, essa margem ela só vai distanciar da parede, tá? E o pad é o distanciamento da tela aqui, do retângulo, entendeu? Então, no caso, é um espaçamento interno e externo, como vocês queiram compreender aí. Vai ficar 0. Esse overflow, a tradução dele é transbordar. Transbordar é que ele realmente ocupe toda a largura, ou seja, ele transborda. Porque a gente vai colocar uma cor e essa cor ela vai até o final, até a largura total da janela. Então, ele vai transbordar. E a gente coloca aqui, só que esse transbordar, no inglês, a gente usa aqui
esse hidden aqui, ou hidden, uma coisa assim, que ele quer dizer oculto. Então, ele vai transbordar, mas ele vai ficar oculto. Na verdade, é só um efeitozinho que você está colocando aí, um recurso a mais. Outra coisa que você vai colocar aqui é o font family. E esse font family, ele está dizendo que vai ficar consolas, consolas, vírgula, consolas. E aqui ele colocou também lúcida sans tape e já explico para vocês, tá? Pronto. Quer dizer, isso daqui, ó. Eu posso colocar, por exemplo, 10 modelos de letras. Ele está dizendo para o navegador da seguinte forma, ó. Se você tiver, aplique a fonte consolas. Se você não tiver consolas, aplique a lúcida console. Se você não tiver a lúcida console, aplique a lúcida sans tapeware. Aliás, tapeware, alguma coisa assim. Tá? Então, eu posso colocar 10 modelos de fontes aí. Então, o navegador ele vai sair procurando um por um. No final do livro, ele mostra como a gente escalar uma fonte dentro, porque independente do navegador ter ou não essa fonte, ele vai aplicar da mesma maneira. Tá? Cadê aqui mais? Deixa eu ver se ele pede mais alguma coisa. Sim. Vamos lá. Font size. Lembrando que font size é tamanho da fonte. Nas próximas aulas eu já vou estar perguntando para vocês, pessoal, o que quer dizer o pad? Pessoal, o que quer dizer o font size? Pessoal, o que quer dizer o font family? Então já vão se preparando aí que as próximas aulas eu já vou começar a perguntar para vocês esses valores, essas propriedades aí. Ele colocou aqui um valor de 1M, tá? O teclado, aliás, colocar o ponto e vírgula, beleza. Então, primeira formatação a gente já fez que foi na web. Mais abaixo, na tag li, a gente vai formatar. Lembrando que a tag li são isso aqui, tá? Ó. Certo? Vamos lá. Na tag li, ele pede até pouca coisa. Ele só diz que a tag li ela vai ficar float, então float vem de flutuante à esquerda, de left, esquerda. Não é isso? Apenas isso. Vou teclar Enter. Aí agora a gente já coloca o seguinte, ó. Agora vem a parte dos efeitos, que é os efeitos de transição, quando você vai passando o mouse sobre cada um deles, tá? Sobre cada um dos botões. Aí nós temos aqui, ó, aí eu vou colocar aqui o link, por exemplo. Quando eu coloco o link, o que é que vai acontecer? Cada marcadorzinho desse não é um link, qual é o comportamento que ele vai ter quando o efeito for em relação ao link, ou seja, o clicar. Quando a gente clica, o link vai mudar de cor. A gente pode escolher essas cores aí. Tá? Então, no link, ele vai dizer, colocou aqui a vírgula, aí colocou um A novamente, e colocou aqui, ó, visited, ó. Tá? Então, um é quando ele for visitado e o outro é quando ele for clicado. Tá? Então, vem aqui, ó, chavezinha. E vamos colocar os efeitos aqui, ó. Display, block, tá? Inclusive, eu esqueci aqui de dar um enter aqui, ó. Eu prefiro trabalhar dessa forma, porque fica mais organizado para a gente entender, tá? No livro ele está colocando tudo de uma linha só. Fonte, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse font weight aqui, ele basicamente constitui em quê? Ele constitui na força da fonte. É como se você estivesse aplicando um negrito à fonte. A fonte é simples, aí quando você coloca esse fonte aqui, essa propriedadezinha aí, ele vai simplesmente fazer o quê? Deixar a fonte mais forte, tá?
que se você pegar nos livros, ele diz que é o peso da fonte. Então, o peso da fonte, a fonte vai ficar um pouquinho mais forte. E tanto é que é o bold, ó, que é o negrito, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais o que ele pede. Tá, ele pede o color. E no color, ele escolhe uma cor aqui, ó, FFF. Tá? Quando vocês forem trabalhar com fontes, se vocês colocarem 4, ó, essa fonte, ela existe. Tá? Deixa eu ver aqui, por exemplo, colocar aqui ó, por exemplo, esse daqui já não existe. Tá, ó, Kelly, ó. Se você estiver trabalhando com cores e ele ficar branco assim, já era, não está funcionando, essa fonte não existe, essa cor não existe. Então vai ter que ficar o lilazinho mesmo aí. Tá? Vamos continuar aqui, ele pede para a gente colocar uma cor. Ah, sim, background color. Lembrando que background color é a cor do fundo, tá? Então F30. Uma coisa que eu digo a vocês, vocês vão fazer um exemplo, professor, achei interessante, vou refazer isso daqui em casa, por exemplo. Vocês têm essas propriedades. Como é que eu sei, pessoal? Por exemplo, eu coloco aqui, claro, eu não estou dizendo que cor é essa, que cor é essa. O que é que eu vou fazer? Eu vou mudando. Eu sei que isso daqui se refere à cor. Aí o que acontece? Eu vou lá, pego uma cor verde, azul, seja lá o que for, aí aplico apenas uma. Aí eu vou perceber, eita, essa função aplicou a cor aqui. Aí eu vou aqui, mudo o background, eu disse, esse aqui já foi a cor do fundo. Né? Porque esse aqui é a cor da letra e esse daqui é a cor do fundo. Então você começa a fazer essas alterações e aí vai fazer, claro, que você compreenda melhor. Tá? Ainda tem mais, tá? Então vou colocar aqui o padding. E o padding, ele está pedindo para que a gente coloque 10px. Inclusive o padding, ele colocou 10px, colocou 2 valores e 20px. Como é que acontece aí? Se eu colocar só um valor, nós temos 4 lados. Eu tenho o esquerdo, eu tenho o superior, eu tenho o direito e eu tenho o inferior. O padding ele é aplicado exatamente em sentido horário, começando do esquerdo. Se eu colocar um valor só, quer dizer que ele vai aplicar a todos. Tá? Se eu quero colocar, por exemplo, professor, digamos que eu quero só colocar no inferior. Aí você faz assim, ó. Deixa eu apagar aqui só para mostrar para vocês. Você coloca esquerdo 0, superior 0, por exemplo, direito 0 e inferior 10px. Tá? Então, ó, esquerdo, superior, direito e inferior. Professor, se eu quero colocar só no lado direito, aí esse último aqui você não precisa. Tá? Aí só você chegar aqui, ó, 10. Então a esquerda fica 0, o superior fica 0 e ao lado direito fica 10. E assim sucessivamente. Então aqui foi 10 e aqui foi 20. Ou seja, esquerdo e superior. Tá. Vamos lá. Aí ele criou aqui um text decoration, muito embora ele colocou nome, tá? Text decoration, ele colocou nome. Todas as vezes que vocês verem esse nome, quer dizer padrão. Então vai ser uma decoração do texto padrão, apenas isso. Tá? Aí cada navegador ele vai assumir o seu padrão. Quando você coloca padrão, cada navegador vai ter a sua diferença, de acordo com as configurações do próprio navegador, tá? Aí vem aqui, ó, esse daqui, text transform, aí vocês vão colocar uppercase. Esse uppercase, ele quer dizer que ele vai transformar todo o texto em maiúsculo. Por exemplo, aqui, ó, se vocês observarem, a lista a gente só colocou a primeira letra maiúscula, não foi isso? Ó, então, essa propriedadezinha aqui, ó, text transform uppercase, quer dizer que ele vai transformar tudo que for maiúsculo, vai transformar em minúsculo, ok? Só existe agora só precisa aqui uma coisinha só, tá? Então, vamos lá. Agora vai ser, a gente já viu que essa primeira é ao clicar, tá? Então, a gente já definiu, por exemplo, que uma letra vai ter essa cor e o background vai ter desse. Agora a gente vai fazer as modificações para quando a gente parar o mouse e ele ir mudando de cor, que é
o A, aí a gente coloca aqui que é o A, que vem o link, né? Aí vem o over, que vem o deslizar. Aí eu vou colocar aqui uma vírgulazinha, o A novamente, 2 pontos, e eu vou colocar active, tá? Ou seja, quando passar o mouse e quando ele for ativo. Aí a gente vai fazer as configurações agora. Isso aqui é bem fácil, tá? Então, ó, background color. Aí ele colocou FC0. Ponto, vírgula. E color 666. Pronto. Só isso daí, tá? Vou salvar. Ó, vamos ver agora lá o que foi que aconteceu. Ó lá. Só que aqui não está ainda legal. Ele tem que deslizar aqui. Eu vou dar uma conferida que alguma coisa ficou errada. Primeiro que ele tem que ir até o final. Ele não ficou. Ficou só até aqui. Qualquer coisa a gente... Ficou errado. Não ficou do jeito que eu queria. Deixa eu dar uma conferida aqui. Viu, pessoal? Só um instantezinho. Possa ser que eu tenha esquecido alguma coisa, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui. List style type none, margin 0, padding 0, overflow, font family, consolas, lúcida console, lúcida sans type. Font size, primeiro, de boa. No segundo, float, left, de boa. Aí agora vamos aqui. O A, aqui ó, link, vírgula, A, visited. Display block, fonte, black color. Aqui ele coloquei esse 4 que não era para ter. Background color, text align center, padding 10 e 20, certinho. Text decoration, none text transform, uppercase. No A embaixo aí, ó, nesse HOV, não sei como pronuncia, tem um R depois do E. Ah, pronto. Deixa eu ver aqui. Over. Ah, beleza. Valeu. Vamos lá. Eu acho que era esse erro mesmo. Valeu. Obrigado, Joel. Ó, agora sim. Você vê que uma letrinha ali faz toda a diferença, né? Não ficou do jeito ainda que a gente queria, que ele ficasse de um lado ao outro. Por exemplo, aquele 10 e aquele 20 corresponde a esse, ó, o pad, quer dizer, esse distanciamento aqui, tá? Ó, corresponde a esse distanciamento. Eu posso, por exemplo, deixa eu colocar aqui o L, que é a lista, né? Deixa eu ver aqui se ele vai dar certo, tá? Eu vou colocar aqui um background color. Deixa eu ver aqui qual foi o vermelho. Deixa eu colocar esse daqui. Só para ver se já resolve ali para ficar bonitinho. Pronto. Olha, foi bom. Tá? Então quer dizer, ó, ele vai mudar aqui. Aí você vai dizer, professor, mas eu vou trabalhar, vou fazer um site para uma empresa que as cores são verdes. E aí como é que eu faço? Olha que legal aqui, tá? Aliás, eu prefiro aqui, deixa eu mostrar aqui. Você criar as cores do jeito que você quiser. Eu vou colocar aqui o W3 School, vou colocar Color CSS, que é o que a gente está trabalhando.
Porque aqui eu acho que ele já vai direto para lá. Deixa eu ver se ele vai. Acho que não, mas se não for a gente encontra ele aqui. Ó, ele já dá as coresinhas aqui, as cores em nome em hexadecimal. Eu não gosto assim porque eu quero ver como ficaria a mistura de cores que eu vou fazer, tá? Então deixa eu procurar aqui, onde é que tem... Deixa eu procurar aqui, vou aqui, ó, W3, que eu acho que é aqui que eu vou encontrar, W3, aí mais abaixo, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, Color, Gerador, deixa eu ver se é esse aqui, ainda não é, mas ele já dá mais ou menos uma ideia, toda vez eu esqueço onde encontrá-los. Aqui, ó, esquema de cores, tá? Então, no esquema de cores, digamos que eu vou usar aqui, ó, leia mais sobre cores, ele está bem escondidinho, tá, pessoal? Está bem escondidinho. Eu vou usar esse daqui, ó, análogas. Vou usar esse análogo aqui. Então, ó, você pode criar, por exemplo, nesse padrão. Inclusive, você pode arrastar aqui, ó. Tá vendo que ele vai montando ali já o padrão de cores que... Aí você pode encontrar aqui, ó, uma cor que se combine. Olha lá, que show de bola. Ah, então eu não quero mais o vermelho, eu quero agora essa corzinha roxa. Eu quero montar esse padrão aqui. Como é que eu faço? Ó, só pegar ele aqui, ó, seleciona. Eu já sei que o background é esse, então eu vou fazer isso daqui. Ó, isso aqui não tem esse espaço, tá vendo que ele muda de cor? Cadê aqui? Onde foi que eu coloquei o outro background aqui, ó? Background aqui também. Olha lá. Eu vou apagar. Essa cor aqui, se você voltar aqui, ó, essa cor, ela é o branco, né? Aí você diz, pronto, eu não vou querer branco, eu vou querer o quê? Eu vou querer esse vermelho aqui, ó. Acho que esse vermelho fica legal, ou vocês preferem o mais clarinho aqui? O que é que vocês acham aí? O vermelho ou o mais clarinho? Vamos pegar o vermelho aqui, ó. Eu tenho dois vermelhos, eu tenho esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou pegar, eu não sei se esse daqui combina lá. Mas eu vou pegar esse daqui, ó. Não, eu acho que é um mais... É um parecido com o laranja, mas... Eu vou pegar esse daqui pra gente colocar lá. E aqui eu simplesmente, ó, substituo. Tá vendo, ó? Ctrl V, Ctrl V. Aí eu copiei, cara. Ele vem com esse espaço, é só tirar. Vamos ver lá como é que tá ficando. Tá vendo? Aí esse amarelo aqui, tá? Ó, ele tá ficando verde, tá vendo? Quando eu paro o mouse, ó. Quando eu paro o mouse, ele fica verde. Aí você diz, ah, mas agora eu quero mudar essa cor, eu não quero o amarelo, muito embora tenha combinado, ficou legal. Mas eu quero o quê? Eu quero outra coisa. Se você quiser o texto ali, pode colocar pode colocar o mais claro. Eu acho que o mais claro ainda fica mais bonito. Quer ver, ó? Vamos testar ele aqui, ó. Cor. Aí eu acho legal, tá vendo? Aquele fica mais clarinho, fica mais bonito. Ou não? Eu achei, né? Mas, enfim. Aí agora eu posso vir aqui e vou dizer o seguinte, tá, agora eu quero o seguinte, eu quero que quando eu paro o mouse ele fique com essa cor escura aqui. Aí eu venho aqui, ó. Aí já vem aqui, ó, cor, aliás, o background, ó, eu vou querer que ele fique escuro. Tá? E a cor, aliás, vamos ver aqui como é que ele fica, ou depois a gente muda. Ó, não ficou legal. Ficou muito escuro, né? Pronto, ficou muito escuro. Vamos pegar o outro, deixa eu ver aqui, eu acho que esse vermelho aqui, né? Vamos pegar esse vermelho bem bonito aqui. E a partir daí você coloca o padrão que você quiser de acordo com a ideia da empresa que você esteja trabalhando, né? Agora, só que o vermelho com essa cor escura não fica legal, né? Aí a gente vai mudar o quê? Ó, sabe que ele muda de cor, né? Aí eu venho aqui, vou pegar uma cor.
Muito embora essas cores aqui eu não gostei muito. Mas, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, pronto, já sei o que é que eu vou pegar. Eu vou pegar esse daqui, ó. Também ficou feio pra caramba. Eu coloquei no lugar errado. Eu coloquei no lugar errado, eu acho. Eu mesmo, deixa eu pegar aqui. Mas a gente tem que ser detalhista, né? A gente tem que tentar fazer aqui. Eu vou pegar essa cor clara aqui, então. Às vezes, se for o caso, você inverte as cores, é você encontrar uma ideia legal aqui, ó. Ó, ficou melhorzinho assim, né? Então, quer dizer, você cria a sua estrutura, a sua ideia. Mais à frente, se você observar, ó, aqui em cima, eu tinha mudado lá. Tem ó, esses botõezinhos aqui. Eu posso simplesmente adicionar também. A gente não vai adicionar agora, mas eu posso colocar campos de busca, de pesquisa, do jeito que eu quiser. Só que quando eu clico, ele não está direcionando para lugar nenhum, né? Vamos ver agora como é que faz para direcionar. Primeiro, ó, nós temos aqui todos os arquivos, tá vendo? Ó, que a gente vem trabalhando desde o HTML. Então, digamos que eu vou colocar no home, eu vou colocar essa receita. Observe que o arquivo que a gente está trabalhando é esses seletores, tá? Então, eles estão no mesmo lugar. Se eles estão no mesmo lugar, por exemplo, vou colocar aqui receita. Então, eu não preciso nem digitar aqui. Eu vou fazer assim, ó. Venho aqui no HTML e vou colocar aqui, ó, no primeiro, receita.html, que é o tipo do arquivo. Aí você vai dizer, professor, não precisa não colocar alguma coisa aqui como CSS barra? Não precisa, porque ambos estão juntos aqui, ó. Tá todo mundo junto. Aí não vai precisar. Eu vou colocar agora tabelas, por exemplo, aqui, ó. Tabelas, vamos lá. No segundo eu vou colocar tabelas.html. Vou colocar agora atributos. Vamos lá. Atributos.html. Você tem que ter o cuidado para não errar nenhum nomezinho desse, porque se você errar, ele já não vai mais direcionar, ele vai ficar um link quebrado. Deixa eu ver aqui uma... Eu não gosto de utilizar esses que tem acento. Aula 2 CSS, não, isso aqui a gente já viu, vou colocar isso aqui mesmo. Isso aqui eu vou copiar, tá? Porque ele é um arquivo HTML, tá? O CSS é tudo que tem aqui dentro, ó, da pasta CSS. Aí aqui eu vou fazer isso daqui, ó, Ctrl V, .html. Vou salvar e agora vamos testar se essas páginas elas abrem, porque é assim que se faz um site. Tem lá os menuzinhos, quando você clica no home, ele vai para a receita de bolo, não é isso? Aí você volta, você clica em produtos, ele vai para a tabela. Agora você dá um cliquezinho em serviço, observa que ele já vai lá, para o serviço. Quando você clica em contatos, ele já vai aqui para esse outro arquivo. É dessa forma que funciona uma página da internet. Quando ela tem várias outras páginas, professor, tem 10 páginas que eu vou ter que fazer, eu tenho que criar 10 páginas aqui no meu projeto inicial. Exatamente. Se tiver 20, você cria 20, se tiver 30, você cria 30. Então, é assim que funciona as páginas HTML. Mas isso daí é bom, é como você fala, paciência. Quando você começa a fazer isso aqui, você sabe que você vai ter que ter paciência. Arthur e Joelma, entenderam aí? Arthur e Joelma, deu para entender? Então, beleza. Pessoal, deixa eu fazer logo aqui a primeira frequência aqui, porque senão até agora eu não tinha feito, e vai que eu esqueça. Aí deu pressão. Deixa eu abrir aqui só um instante, tá, pessoal? Só um minutinho. Só caso queira fazer isso tudo no celular. Pode fazer tudo no celular. Pode sim. Pessoal, quando vocês começarem a
a fazer, quando vocês começarem a produzir, que vocês verem resultados, eu estou fazendo, eita, deu certo, é um estímulo muito bom. Quando vocês fazem, deu certo, eu vou continuar fazendo para conseguir um número maior, ou seja, deixar o mais perfeito possível. É muito legal isso daqui, entendeu? Quando você... Agora, assim, quando dá errado, aí você esquenta a cabeça, eu não vou mais fazer isso não. Não, continue fazendo. Eu continuo insistindo nas coisas, por mais que eu erre, eu continuo insistindo. Exatamente. Tá, pessoal? Tem alguma pergunta, vocês? Dúvidas? De boa? Pessoal, então, sendo assim, vocês estão liberados, tá? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima quarta-feira, ok? Estão liberados aí. Meninas, vocês duas aí, é só clicar aqui, ó, e sair, tá? Só vir aqui e sair. Está liberado, Joelma e Arthur. Tchau.